Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Responde. Eu sou o professor Roberto Comporto, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, advogado e especialista em Direito do Trabalho e faço parte do grupo de pesquisa da Faculdade Unisantos, aonde nós trabalhamos a pesquisa sobre os trabalhadores estrangeiros nos portos. Mas nós estudamos durante a semana, o nosso curso da semana, foi sobre o tema Introdução ao Direito do Trabalho. E eu estou aqui no Saber Direito Responde com nossos alunos, a Amanda, o David e a Marília. Vamos iniciar então com as nossas perguntas, iniciando pela Amanda. Amanda, sua pergunta. Quais são os requisitos para ser configurada a relação de emprego? Bom, para ser configurada a relação de emprego, precisamos nos atentar ao artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT traz no seu bojo os elementos para que se seja configurada a relação de emprego, a saber, a subordinação, a onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Também utilizamos o artigo 2º da CLT para completar o requisito. Além dos 4 requisitos, hoje nós temos o 5º elemento, a alteridade, ou seja, o empregador assume o risco da atividade econômica. Portanto, Amanda, para ser configurado a relação de emprego, precisamos preencher os 5 requisitos de forma cumulativa, pois, faltando um dos requisitos, não será caracterizada a relação de emprego, e sim a relação de trabalho. Por exemplo, o autônomo. O autônomo previsto na Lei 8.212 de 91, no artigo 12, traz para a gente o seguinte: o que falta ao autônomo para ser considerado empregado é justamente o requisito, Amanda, da subordinação. Uma vez que eu não tenho o requisito da subordinação preenchido, esse autônomo, pela sua autonomia, ele não é considerado empregado, e sim um tipo de trabalhador. Vamos a mais uma pergunta, agora com o David. Como se deu a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil frente à evolução dos outros países do mundo? Muito bem a sua pergunta, David. Na verdade, enquanto em 1919 nós tínhamos aí o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a criação da OIT, órgão da ONU. Em 1919 nós temos no mundo o direito do trabalho já como uma disciplina autônoma. No entanto, no Brasil, em 1888, nós estamos saindo da escravidão e a nossa primeira Constituição, em 1891, começa então a trazer os primeiros direitos. No entanto, a disciplina autônoma do direito do trabalho, ou seja, o direito do trabalho como disciplina autônoma, ela se sedimenta na década de 30, onde nós temos aí uma fervente elaboração de normas trabalhistas para que o Brasil, então, acompanhe o que no mundo já estava ocorrendo, ou seja, a proteção. Percebe-se, portanto, que demoramos um pouquinho para chegar até essa conquista do nosso direito do trabalho, a proteção desse trabalhador, mas não é qualquer trabalhador, o trabalhador subordinado. Respondido? Vamos para a próxima questão. Marília? Quando há um conflito entre a convenção coletiva e o acordo coletivo de uma determinada categoria, qual será utilizada? Bom, quando existe esse conflito, nós temos que lembrar dos princípios. Nós tivemos a nossa aula de princípios. E dentro da aula de princípios, nós estudamos um dos principais princípios, que é o princípio da proteção. O indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Analisamos também o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Essa sua questão está dentro do princípio da norma mais favorável. Ou seja, eu tenho 2 instrumentos, 2 negociações coletivas. A primeira negociação coletiva, nós falamos que é a convenção coletiva, um instrumento aonde disciplina a relação de trabalho
individual e coletiva. E no outro lado, nós temos o acordo coletivo, estampado lá no 611 da CLT. Muito bem, se eu tenho, Marília, dois acordos, dois instrumentos para uma mesma categoria, é claro que aí pode ocorrer de termos conflitos. Então, qual que seria o instrumento da convenção coletiva? É o acordo realizado entre sindicato da categoria profissional, ou seja, sindicato dos empregados, e o sindicato da categoria econômica, sindicato dos empregadores. Temos, então, a convenção coletiva. Já o acordo coletivo, o sindicato dos empregados realiza o acordo com uma ou mais empresas daquela categoria econômica, categoria profissional. Então, eu posso ter, por exemplo, uma convenção da categoria bancária, e eu posso ter um acordo realizado entre o sindicato dos empregados e alguns bancos, Banco Bradesco, Banco Itaú e o HSBC, por exemplo. Só que agora eu tenho dois instrumentos normativos. E qual que eu irei utilizar? E aí nós precisamos lembrar de duas grandes correntes. A corrente, ou melhor, a teoria da acumulação ou a teoria do conglobamento. A teoria da acumulação diz o seguinte, Marília, que eu devo pegar o melhor dos dois mundos, então criaria uma nova norma, um novo instrumento. Esse novo instrumento seria criado pelo próprio juiz. Só que essa situação iria fragilizar a autonomia dessas partes que elaboraram, então, esses instrumentos. Essa teoria não me parece muito acertada e é pouco usual. Mas a teoria do conglobamento, eu vou analisar as duas convenções, as duas negociações, ou o acordo coletivo ou a convenção coletiva, e vou verificar qual é mais favorável. Então, ou eu uso o acordo coletivo, ou irei usar a convenção coletiva. Eu só posso, então, utilizar um instrumento ou outro instrumento, diferente da teoria da acumulação. Vamos mais uma questão? Voltando para a Amanda. Professor, é permitida a alteração nas condições de trabalho com o consentimento do empregado? Veja bem, Amanda, essa alteração nas condições de trabalho, eu remeto novamente aos princípios. Existe um princípio muito importante, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Quando eu visualizo uma alteração nas condições do trabalho com o consentimento deste empregado, eu tenho que lembrar que o Estado, ele impõe o direito do trabalho, ele é imperativo. Existem regras e princípios próprios do direito do trabalho. Essa situação que você está colocando, nós utilizamos muito no direito civil, o famoso pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz leis entre as partes. Só que no direito do trabalho é diferente, porque o Estado não permite que o empregado abra mão, renuncie, transacione fora do judiciário os seus direitos. Portanto, não é permitido essa negociação. Não é permitido que o empregado exteriorize a sua vontade com o objetivo de abrir mão das férias, do 13º, da hora extra. Isso não é permitido. Então, retomamos, mais uma vez, a questão dos princípios. A importância de se estudar os princípios. Vamos com o David agora? Professor, eu gostaria de saber, em se tratando de fontes do direito do trabalho, alguns exemplos das fontes formais e materiais. Muito bem, David. Essa questão é muito interessante também. Primeiro, precisamos entender o que é fontes. Fontes é a nascente, no sentido metafórico, é como nasce o direito, como esse direito irá se apresentar para a sociedade. Aí eu tenho a divisão das fontes materiais e fontes formais. Dentro das fontes materiais e dentro das fontes formais, eu preciso relembrar um pouquinho das teorias que existem. Existe a teoria monista. A teoria monista diz o seguinte, que somente o Estado é detentor, somente o Estado tem o poder de criar as normas. Os
particulares não poderiam criar, David, normas para reger o comportamento, para reger a relação de emprego. Somente o Estado, uma corrente monista. Mas o que nós aplicamos hoje é a corrente dualista, que eu teria a fonte material, essa fonte material como sendo a vontade do legislador, o que levou o legislador a criar a norma. Essa vontade, esse motivo pode ser um motivo econômico, social, político. Qual foi o motivo que levou o legislador a criar a norma? Eu falo aí de um momento, David, pré-jurídico, não tenho norma. Agora, essa vontade dele cria forma e nós temos aí as fontes formais. Então, as fontes formais, para a corrente dualista, eu tenho as fontes formais heterônomas e as fontes formais autônomas. As fontes formais heterônomas é aquela qual o Estado que edita as normas. O Estado que traz para a sociedade as regras que irão reger a relação de emprego. Já a corrente, dentro ainda da corrente dualista, eu tenho a fonte formal autônoma, onde as próprias partes criam as normas, é o que nós conhecemos da convenção coletiva e o acordo coletivo, as próprias partes, sem a interferência do Estado, criam-se essas regras para que eles, os próprios destinatários, cumpram essas regras. É o que está previsto lá no 611, as nossas fontes formais, a fonte formal autônoma, convenção e o acordo coletivo. E a fonte formal heterônoma, eu teria aí a participação do Estado, Constituição Federal, as leis, CLT, Fundo de Garantia e outras legislações esparsas. Vamos ficar por aqui, um breve intervalo e eu já volto com mais questões aqui no Saber Direito Responde. Muito bem, estamos de volta aqui no Saber Direito Responde e vamos a mais uma questão agora com a nossa aluna Marília. Professor, a morte do empregador extingue o contrato de trabalho? Boa pergunta da Marília. A morte do empregador irá extinguir o contrato? Em regra não, Marília. Nós temos aí dois artigos importantes na CLT, o artigo 10 e o artigo 448. O que traz o artigo 10 e o 448 da CLT? Que as mudanças estruturais na empresa, bem como as alterações societárias na empresa, não afetam o contrato de trabalho. Por que isso? Porque quando do falecimento de um empregador, daquela determinada empresa, os sucessores irão assumir, os herdeiros irão assumir. Então, a mudança nessa estrutura, no contrato social, no estatuto da empresa, pela saída de um sócio, a entrada de outro sócio, a mudança no regime jurídico dessa empresa, ou seja, a empresa é SA, deixa de ser SE, passa a ser limitada, ou é limitada e passa a ser SA, muda o nome, muda a atividade, pouco importa isso, Marília, para o contrato de trabalho. O contrato de trabalho fica intacto, essas alterações não irão afetar o contrato. Agora, isso como regra, a exceção, Marília, é para o empregador doméstico. Quando o empregador doméstico falece, aí não há sucessão, o contrato se extingue. E também para aquela situação do empresário individual. O empresário individual, o falecimento dele, permite, a legislação autoriza o empregado rescindir o contrato. Mas nesses casos bem peculiares, mas em regra, a alteração no quadro societário, a alteração na estrutura da empresa não pode afetar o contrato de trabalho. O empregado é personalíssimo. O empregador contrata o empregado de forma personalíssima. Mas pouco importa quem é o dono da empresa, quem é o responsável para a empresa. Se ele faleceu, os seus herdeiros assumem e o contrato permanece intacto. Artigo 10 e o artigo 448 da CLT. Vamos a mais uma questão, voltando agora com a Amanda. Professor, uma empresa que altera o regulamento, altera o seu regulamento, né, trazendo uma condição menos benéfica para o empregado, isso é possível? E como a jurisprudência tem se posicionado em relação a isso? Muito interessante também a pergunta da Amanda. Voltando, Amanda, aos princípios. Como eu disse durante a semana, percebe que com os princípios
nós conseguimos resolver bastante coisa. Essa questão da alteração do regulamento da empresa, a jurisprudência, mais precisamente a súmula 51 do TST, traz que essas mudanças para uma condição menos benéfica para o empregado só pode atingir os novos empregados. Um exemplo muito clássico é a questão da hora extra, que se utiliza muito. A empresa tem um regulamento que determina que a hora extra é de 80%. Então, o empregado sempre está recebendo 80%. De repente, a empresa altera o seu regulamento e trazendo a hora extra a 50% de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 7º. Essa mudança é uma mudança, Amanda, menos benéfica. Não vai favorecer este empregado. O que isso acontece? Somente pode atingir os novos empregados. Está extremamente ligado ao direito adquirido, lá do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Mas esse direito adquirido, ele não é absoluto. Por quê, Amanda? Depende, é claro, da condição que esse empregado está. Por exemplo, se este empregado, ele trabalha em atividade insalubre, de acordo com a súmula 265, usando ela de forma analógica, cessou a atividade insalubre, também cessa seu adicional. Então, precisamos colocar essa divisão. Não é toda alteração que poderá, na verdade, sofrer as consequências para esse empregado. Precisa analisar qual situação esse empregado está. Se é uma questão de um trabalho que ele desenvolve, um trabalho especial, uma condição especial, não vai gerar direito adquirido. Como, por exemplo, trabalho noturno, perigoso, insalubre. Cessou essa atividade peculiar, cessou essa atividade especial, cessa-se também o adicional, não aplicando, neste caso, nem a súmula 51 e analisando ainda a súmula 265 e a súmula 277 também. Vamos lá agora com o David. Professor, há que se falar em uma posição sobressalente do princípio da primazia da realidade em detrimento dos demais princípios do direito do trabalho? Veja bem, David, o que nós temos em relação aos princípios, se é que a nossa doutrina estabelece uma certa hierarquia nos princípios, eu não entendo que não existe, todos os princípios, no meu ponto de vista, eles estão nivelados, mas a grande parte da doutrina entende o seguinte: o princípio da proteção seria o princípio basilar. O principal princípio seria o princípio da proteção. Os outros princípios estariam no mesmo patamar. No entanto, eu entendo que todos os princípios do direito do trabalho, eles são, de certa forma, nivelados, porque todos têm a sua importância, não há que se falar, no meu ponto de vista, respeito às opiniões contrárias, mas não há que se falar entre princípio que esteja numa posição superior a outro princípio. É claro que existem aqueles princípios unânimes da doutrina, que nós estudamos durante a semana. Esses princípios, fatalmente, são os principais princípios. Esses nós precisamos estudar e ter eles cravados no coração. Vamos mais uma? Marília? A diarista é considerada doméstica? Vamos analisar aqui uma situação, Marília. Primeiro, o doméstico, ele é regido por uma lei especial. A Lei 5859 de 72. 5859 de 72. Eu tenho uma lei especial para o doméstico. E quem que é o doméstico? O artigo 1º da lei já traz para a gente que o doméstico é aquele que desenvolve uma atividade contínua. Pegando o gancho da Amanda, quando nós falamos da subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, para o doméstico, a gente substitui a habitualidade pela continuidade. Aí que está o grande lance. Por quê? Para o doméstico, ele precisa prestar um serviço de forma contínua, é o que diz a lei. Eu não posso ter aí, no caso, a habitualidade, porque a habitualidade permite a interrupção. Posso trabalhar na segunda, na terça, na outra semana, segunda e terça, ou posso trabalhar todas as segundas. Eu tenho habitualidade. Todas as segundas eu estou no meu emprego. O doméstico, ele não pode ter apenas habitualidade. A lei diz da continuidade, e a continuidade não pode sofrer interrupção. Por isso que essa questão é muito mais doutrinária e jurisprudencial. Por quê? A nossa jurisprudência,
nosso TST entende que é considerado o doméstico empregado quando ele desenvolve a atividade superior a 3 dias. Se ele não desenvolver a atividade superior a 3 dias, ele não seria contínuo, e sim habitual. Nesse quesito, ele não pode ser considerado doméstico, ele não pode ser considerado empregado. Será um trabalhador na modalidade diarista, mas não doméstico. Para trabalhar como doméstico, ele precisa, então, desenvolver a sua atividade de forma contínua. Tá? Vamos a mais uma pergunta? Voltando aqui para a Amanda. Professor, qual é a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego? Muito bem. Estudamos isso também durante a semana. A relação de trabalho é naquela visão econômica, ou seja, todo esforço físico, mental, utilizado para sustento ou produção de riquezas. Então eu tenho que a relação de trabalho, ele é um gênero. E desta relação de trabalho, sendo gênero, eu tenho as suas espécies. Eu tenho a espécie trabalhador empregado, eu tenho a espécie trabalhador aprendiz, trabalhador estagiário, o avulso, o autônomo, o eventual, o doméstico, o cooperado, o temporário, o voluntário. Então, eu posso dizer então, Amanda, que é uma coisa muito interessante que nós trabalhamos isso na faculdade e nos cursos, que todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, porque o trabalhador, a relação de emprego, o trabalhador é gênero e eu tenho as suas espécies. Tranquilo? Vamos para mais uma pergunta? David? Professor, o trabalhador portuário mediante ógmo, ele é de que espécie de trabalhador? Muito bom. Bom, o trabalhador portuário é aquele que desenvolve atividade nos portos, fazendo cargas, descarga, carregando, tirando lá, limpando o navio, ou seja, aqueles que trabalham geralmente nos portos. Esse trabalhador, ele é considerado um trabalhador avulso. Ele sendo um trabalhador avulso, ele tem uma certa proteção estampada lá no artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal, onde os direitos dele é igual ao direito do trabalhador urbano. Então, portanto, David, o trabalhador portuário, ele está classificado como um trabalhador avulso. Marília? Professor, como é fixada a hora noturna do trabalhador rural? Muito bem. A hora noturna do trabalhador rural tem a sua previsão na Lei 5.889, de 73. A Lei do Trabalhador Rural. E o trabalhador rural está igualado aos direitos dele no artigo 7º. E a hora noturna está estabelecido também o seu percentual no artigo 7º da Lei 5.889, de 73. Então, o trabalhador rural, ele vai ter o seu adicional noturno de 25%. E aí, o horário é diferenciado. Porque o trabalhador rural irá se diferenciar em qual atividade que ele desenvolve. Se ele desenvolver a atividade da pecuária, o horário noturno dele vai das 8 da noite às 4 da manhã. Se ele desenvolver a atividade da agricultura, o horário noturno dele vai das 9 da noite às 5 da manhã. Ele não tem a hora reduzida, como tem o urbano. A hora dele é cheia. E o adicional de 25%. Muito bem, estamos encerrando aqui mais um Saber Direito Responde. Muito obrigado por ter ficado conosco ao longo dessa semana, estudando aí Direito do Trabalho, a introdução ao Direito do Trabalho. Meu muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, bons estudos e fiquem com Deus. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.